Eu sei o que você deve estar pensando aí. Por que não jogou assim no Grenal? O que que adianta fazer 5 no Pelotas, 4 no Caxias, 5 no Monson, se não ganha o Grenal, se não joga bem o clássico Grenal? Eu entendo e eu concordo, mas existe uma diferença muito clara, né, gente? Eu vou apontar aqui todas as questões referentes ao jogo, da mexida do técnico, das novidades que apareceram no time, da questão dos reforços, que tem alguns chegando, outros que estão para chegar, mas existe uma diferença significativa. Você enfrentou um adversário muito mais difícil. O Internacional é um time muito mais pronto que o Grêmio. O Grêmio tem um mês de trabalho do Quinteiros, tem cerca de 5 a 7 reforços que vão chegar nos próximos dias, que vão mudar completamente a cara do time. Então, meninos da base, improvisados, que também renderam críticas, porque o Grêmio não se preparou para tal. O Grêmio começa a temporada com algumas deficiências claras, como na lateral esquerda. Então, era meio óbvio que isso fosse acontecer. Claro que os jogos anteriores, eles deram um indicativo até superior para que o Grêmio pudesse encarar de frente o Internacional. E não foi o que aconteceu. Embora o resultado de 1-1, né, a gente sabe que o placar foi enganoso, né, gente? O Inter foi muito superior, porque tem uma base já montada. E aí o seguinte, o Grêmio consegue pelo menos resistir, né? Consegue pelo menos empatar o clássico Grenal, jogando em casa, e aí vai para o jogo subsequente com algumas mexidas do técnico e atropela o seu adversário, como vem atropelando no Campeonato Gaúcho. Perdeu para o Juventude, é verdade, com um time bem mexido, reservas, e agora vence o Pelotas mais uma vez. Falando do jogo especificamente, é curioso, porque o primeiro tempo não foi tão legal quanto o placar sugere. Mas é que o Grêmio tem um centroavante que é primoroso, gente. O Bright White, às vezes, e vocês sabem o quanto eu sou gremista, às vezes eu tenho pena dele, porque ele merecia um time melhor. Eu não estou dizendo que ele merecia estar fora do Grêmio, estou dizendo que ele merecia um Grêmio melhor. Tomara que esse Grêmio do Quinteiros, com os reforços que estão para chegar, deem ao Bright White um time que faça jus ao que esse cara faz pro time. Ele é muito inteligente para jogar, cara. Ele é muito envolvido com o jogo. Ele tem leituras fantásticas. E é claro, eu tô vendo o torcedor comparar com o Soares, eu entendo a comparação. Não existe comparação técnica com o Soares, com nenhum outro que vestiu a camisa do Grêmio, nem com o Jardel, em termos técnicos. O Jardel foi gigantesco, ele é muito maior do que o Soares na história do Grêmio. Agora, tecnicamente falando, o Soares é um gênio, é um gênio. E nós tivemos esse prazer de desfrutar esse gênio aqui há 2 anos no Grêmio. O Bright White, ele é dessa linhagem, embora não seja tão refinado tecnicamente, mas cara, não à toa o Barcelona contratou. Você pode pensar, mas ele não deu certo no Barcelona. O cara chegou no Barcelona, gente. O cara empilhou gols no Espanhol. O cara estava acertado com o futebol grego. O cara passou a vida inteira na Europa. Não é à toa. Quando ele decide vir jogar no Grêmio é por um projeto. E, cara, que coisa legal ver esse cara aqui. Eu tenho impressão que o Grêmio ainda está em formação, né, gente? E o Grêmio hoje está abaixo das equipes de ponta do futebol brasileiro. Se o Bright White tivesse hoje num Botafogo, num Palmeiras, vou até falar baixinho aqui, não tirem o dinamarquês do Grêmio. Deixem o dinamarquês aqui. Mas o Palmeiras está desesperado atrás de um 9. Mas assim, desesperado. O Bright White faria papo de 30 gols se ele jogasse no Palmeiras. Mas ele é nosso, felizmente. E o Bright White, ele joga e faz o time jogar. Ele lidera o time dentro de campo. Ele coordena os seus companheiros, coisa que o Soares também fazia, coisa que os craques fazem. E o Bright White, para a sua posição, ele é acima da média. É inegável dentro do futebol brasileiro. E eu não estou falando isso só porque é gauchão. Bom, no Grenal, a chance que ele teve, ele decidiu. Então, o Bright White, ele é diferente em tudo que gira em torno dele. E hoje, o Quinteiros escalou um time muito interessante, com algumas novidades. O Gustavo Martins na defesa ao lado do Gemerson e o menino ainda faz um golaço que é qualquer nota, né? Um gol de atacante de letra num cruzamento maravilhoso do Monsalve. Mas, assim, o Rodrigo Eli não me passa nenhuma segurança. O Gemerson também não, nesse momento. Mas o Gustavo Martins, cara, eu acho que ele tinha que jogar mais. O João Lucas na lateral direita e
O João Pedro, para mim, é titular absoluto. Ok, tá dando teste pro moleque que chegou, foi muito criticado por aquele gol sofrido contra o Juventude, entrou no Grenal, hoje começou como titular, tá bem. Na esquerda, finalmente uma chance pro Pedrinho, né? O Pedro Gabriel, que, assim, se soltando e tal, um menino muito promissor, a gente sabe, né? Mas na esquerda o Grêmio tem um sério problema, né? Tanto que tem que improvisar o Vieri, né? Que é o jogador que veio da Copinha, que é zagueiro de origem. Mas tá jogando por ali e acho até que tá jogando bem, tá cumprindo um papel, mas eu queria muito ver o Pedrinho. E, assim, o jogo do Grêmio foi mais penso, né? Ele funcionou muito mais pela direita do que pela esquerda. Mas ok, né? Que bom que ele recebeu uma oportunidade. Meio de campo, finalmente, Gustavo Cuejar e Vila Sante juntos. E, cara, que bonito de ver, tá? É legal. O Cuejar já foi um cara que a gente estava exigindo, né? E a gente tem uma pressa, né? O cara chegou ontem, né? Mas é que tinha um Grenal no meio do caminho, então a gente já quer que ele dê resultado. Acho que ele entrou tarde no Grenal, mas o Cuejar foi muito influente no jogo, participativo demais, né? Numa linha intermediária ali, carimbando bolas e buscando ou infiltrações pelo meio ou acionando muito o Edenilson pelo lado direito, ou o Monsalve também, que flutuava bastante. Aí o Monsalve, né, à frente desses dois volantes, com o Edenilson pela direita, o Aravena pela esquerda e o Bright White centralizado. Um time muito interessante, muito interessante. Eu não sei se o Cristaldo é titular ou o Monsalve. Eu não sei se o Arezzo não tem que receber mais oportunidades. Eu não sei se o Edenilson é titular ou se a gente tem que entender um outro sistema com o Monsalve e o Cristaldo juntos. Mas são alternativas, são opções que o Quinteiros vem trabalhando no time. E aí, depois de um começo um pouco até assustado, aí tem a última figura que eu esqueci de falar, né? Thiago Volpe. Thiago Volpe, senhoras e senhores. Onde estão os detratores de Volpe? Eu não vou ser oportunista aqui. Eu sei que, ok, né, tem muita gente que entendeu como falha o gol contra o Juventude que ele sofre. Eu acho que foi mais mérito do Jean Carlos do que falha do Volpe. Eu defendi a contratação do Volpe, sigo defendendo e sigo defendendo ele como titular, inclusive. Não sei o que o Quinteiros vai fazer, não sei até quando vai ser rodízio. Reconheço que o Grando está bem, mas na hora decisiva eu acho que o Grêmio precisa de um goleiro mais experiente. E o Volpe, aos 34 anos, com a rodagem que ele tem, eu acho que ele pode dar a garantia que o Grêmio precisa. E nesse jogo, embora o placar dilatado de 5-0, Volpe fez 3 defesas espetaculares. Pode pegar aí, espetaculares. O Volpe pegou 3 bolas dificílimas. Foram defesas plásticas, muito boas, bonitas, necessárias. Fez aquilo que precisava. Então, embora o placar elástico contra o adversário frágil, os caras chegaram. E chegaram algumas vezes no primeiro tempo e depois teve uma no segundo que ele pegou também. Num contra-ataque em que o cara chega na frente dele. Duas, na verdade. A primeira, ele dá o bote, o cara salta, né, tentando cavar um pênalti, e a segunda, ele faz a defesa. Ele foi muito bem, Thiago Volpe. E o primeiro tempo, como eu disse, o Pelota chegou até. E aí o Bright White, né, começou a organizar o time ali e tudo mais, e aí tem uma jogada individual maravilhosa do Monsalve. Eu sou muito fã desse colombiano, e ele pela direita cruza, mas dá na medida pro Gustavo Martins, que teve personalidade de letra, faz o primeiro gol. E aí depois entra uma dupla, uma parceria fantástica do Edenilson com o Bright White. O Edenilson no primeiro gol do Bright White, cara, ele coloca com a mão. Ele recebe, como disse o Quinteiros, pelo lado interior direito, que é onde ele tem gostado de jogar, onde ele tem sido uma aposta do Quinteiros, e ele faz um cruzamento na cabeça do Bright White. A bola bate no travessão e quica dentro do gol. E aí depois o Edenilson cobre um escanteio na cabeça do Bright White. E ele cabeceia no canto para fazer o terceiro gol. Sai no intervalo, o Bright White dá entrevista para a TV dizendo: não estamos felizes, não estamos bem, vamos ver se a gente melhora na segunda parte. Cara, tá 3-0, cara, o maluco fez 2 gols e ele mete essa. Isso é muito bom, cara. Porque ele, provavelmente, ele participou da discussão no vestiário, da conversa. E no segundo tempo, ok, o Quinteiros fez as suas trocas, mas o Grêmio continuou mordendo. O Grêmio continuou em cima e não ia sossegar até fazer 6, 7, 8. Fez 5 e tá bom, tá bom. O Quinteiros coloca o Pavon no jogo, né? Depois coloca Ele mantém o Edenilson, ele coloca o Pavon no lugar do Aravena. Aí o que ele faz? Ele bota o Cristaldo no lugar do Monsalve. Depois lá na frente ele troca, né, os laterais, né, tira o Pedrinho e bota o João Pedro.
bota o Rodrigo Eli também, na do Gemerson e tudo mais, e o Arezzo na do Bright White mais na reta final. E aí, cara, o primeiro gol, que é o do Pavon, o Pavon cai pelo lado esquerdo, uma jogada toda individual, tá? E ele vai cortando pra dentro e chuta, a bola vai no ângulo oposto. E o outro gol, cara, o outro gol é uma pintura, é uma bola dificílima de pegar. O Cristaldo, pelo lado esquerdo, uma bola que o Arezzo acredita, toca pro Edenilson, o Edenilson toca pro Cristaldo, e aí o Cristaldo, cara, o Cristaldo... Eu sei que a galera vai falar, o Cristaldo cresce em jogo pequeno, contra time pequeno, não sei o quê, mas que inversão de bola do Cristaldo. O Cristaldo bate muito bem na bola, o que eu reclamo do Cristaldo é isso, ele precisa participar mais do jogo, que bola ele tem. Cara, ele inverteu assim na medida, e o Pavon... O primeiro lance, quando eu vi, eu pensei, bom, ele chegou chapando, né? E eu pensei, caramba, já é difícil pegar essa bola, né? Ela vem do alto, você tem que tirar o peso dela e se você dá muita força, ela vai na lua. Se você só domina ela e tal, ela pode vir na tua canela, no teu tornozelo. Cara, pra você pegar bem ali pra fazer o gol é difícil. Uma bola que vem, 30 metros de distância. De repente, vem o replay. Irmão, ele pegou de 3 dedos. Uma bola que vem do outro lado, ele não deixa ela cair, mete 3 dedos no ângulo oposto do goleiro. Que golaço! Você que não viu? Ó, Puscas que me pariu. Que loucura o gol do Pavon e necessário, né? O Pavon, eu já disse aqui, eu não acho que ele fez um mau Grenal. A galera criticou ele. Eu acho que, assim, Bernabé deu um trabalho pra ele e ele deu trabalho pro Bernabé. E ele fez algumas tentativas, pelo menos, né? De algumas jogadas interessantes. Perde um gol muito claro na primeira etapa, é verdade, mas o Wesley também do Inter perdeu, o Aravena também perdeu, então assim, é do jogo. Eu acho que ele se apresentou, acho que ele apareceu. E tem gente chegando, né, gente? Tem gente chegando, o Francis Amuzu, o belga, que é natural de Gana, na verdade, mas fez a carreira toda dele na Bélgica, no Anderlecht, voltou não, né? Saiu agora, veio pro Brasil, vai ser bacana de ver, né? Um ponta que joga pelo lado esquerdo, preferencialmente pelo lado esquerdo, 25 anos, jogou com algumas figuras aí, né? O próprio Kompany, né? Ex-zagueiro do Manchester City, foi treinado por ele, na verdade, hoje o técnico do Bayern. Assim, cara que disputou campeonatos europeus, fez participações importantes no título belga do Anderlecht, e vai ser bacana de ver. É um experimento aí que o Grêmio tá fazendo. E tem o volante aí, o Camilo Reigers, né? Que é brasileiro, na verdade, pode ter esse nome, veio do futebol russo, mas foi revelado pela Ponte aí, já jogou no Cuiabá, chegou a ser vendido pro Lyon, voltou, tava lá no futebol russo. O nome do time, eu nem sei pronunciar aí, mas ele é líder de desarmes lá e tal, tudo mais. Chega para ocupar aquele setor ali do meio, mais uma posição. Mas aí o Quinteiros na coletiva, questionado sobre o Christian Oliveira, que é um atacante uruguaio, que eu gosto muito, tá? Porque houve um zum até de Rony no meio do dia, depois os dirigentes disseram que tentaram, mas a proposta foi recusada, porque o Atlético Mineiro tá mais forte na parada. O Rony tem a questão de ser um brasileiro, né? E como o Grêmio tá lotado de estrangeiros, se tiver o Oliveira vai ter problema nesse sentido, mas eu acho muito mais jogador do que o Rony, tá? O Grêmio ainda tá na parada pelo Christian Oliveira, mas aí surgiu o Rony como uma possibilidade, o Grêmio meio que se assanhou aí para ver o que poderia acontecer. Enfim, o Rony praticamente descartado, o Grêmio tá na pauta ainda pelo Oliveira, mas o Quinteiros foi pra coletiva e, cara, foi taxativo. Zagueiro. Precisamos de zagueiro. Temos só 3 hoje. Então, se tem alguma lesão, ferrou. Precisamos de zagueiro, 1 ou 2 zagueiros. O Grêmio chegou a procurar o Luan, né, ex-Palmeiras, que está no futebol do México, mas ele recém chegou lá, está se adaptando. Enfim, o Grêmio ainda aguarda uma posição em relação a esse. Chegou a olhar o Dória, ex-Botafogo, mas deu uma recuada no negócio também. O Grêmio quer contratar zagueiro, mais esse atacante, né, no caso o Christian Oliveira, e acho que mais um ponta também. Enfim, é uma questão aí de... Bom, com esses 2 já anunciados, seria um terceiro, mais uns 5 a 7 reforços o Grêmio deve anunciar nos próximos dias. Trata-se de uma mudança aí, o Grêmio sabe que precisa investir, porque tem uma condição hoje de tabela do Gauchão, em que hoje, pela condição, tem uma possibilidade muito grande de Grenal já na semifinal. A única coisa é o Inter, por exemplo, se tornar líder geral. Aí o Inter pega o Caxias, né, que vai ser um segundo melhor colocado, e o Grêmio pegaria o Juventude. Tem mais um jogo para o Grêmio e 2 para Juventude e Inter, por exemplo, para serem realizados aí nessa
finaleira aí da primeira fase. Então vamos ver o que acontece. Hoje a configuração tá dando um Grenal na semifinal com 2 jogos, o que seria complicado, né? Porque aí já pegar o Inter, e dia 19, por exemplo, o Grêmio ainda tem Copa do Brasil contra o São Raimundo lá em Roraima. E o regulamento mudou, né? Tem que ganhar o jogo, porque aquela história de que empatar dá a moral pro time mais forte ou leva pra pênaltis e tal, esquece isso. Se empatar, vai pra pênaltis, mas quem ganhar, né? Leva, o Grêmio vai ter que ganhar o jogo lá em Roraima, uma distância continental